Então, vamos ao conteúdo simples, importante na língua de sinais. Eu já vi muitos professores por aí falarem, isso não é tão importante, né? Parâmetro de libras não é tão importante, mas é sim. A gente precisa compreender o conceito bem, porque quando a gente vai produzir um sinal, a gente precisa saber que aquele sinal ele tem regras, né? E os parâmetros da libras é isso. É a aplicação dessas regras nos sinais. Então, começando, eu vou mostrar para vocês o sinal de parâmetro da libras. Então, eu abro a minha mão, certo? Coloco a palma da minha mão virada para mim. E com esse meu polegar aqui de legal, eu faço assim, ok? Esse aqui é o sinal, parâmetro da libras. Parâmetros, aliás, da libras. Por que parâmetros? Porque eles são cinco regrinhas aplicadas dentro de um sinal. Vai ter sinais que não vai conter as 5, mas vai ter sinais que contemplam as 5 ou pelo menos 3 delas, ok? Na língua de sinais, assim como em qualquer outro idioma, ela tem variações. Como, por exemplo, eu sou nordestina, né? Não sei se vocês já perceberam pelo sotaque, eu sou nordestina. E lá na minha terra tem uma raiz que eu gosto muito, que é a macaxeira. Só que quando eu cheguei aqui no sul, eu falava macaxeira, poucas pessoas conheciam essa variação. As pessoas conhecem aqui como aipim, como mandioca. Então, da mesma forma que existe essa variação linguística na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, não é diferente na língua de sinais, ok? Então, no decorrer dessa aula, eu vou apresentar alguns sinais que talvez você que me assiste, que já é um estudante de língua de sinais, pense assim, poxa, mas ela me mostrou esse sinal e eu conheço de outra forma. Isso é normal, isso é comum, ok? E a primeira variação que eu mostro aqui é justamente no sinal parâmetro da libras. Então, eu falei que esse aqui é o sinal, né? O parâmetro da libras. Mas existe uma segunda variação que é só assim. Só fazer isso, ó. Sem esse movimento do polegar, ok? Existe uma terceira variação, que é você pegar com o indicador, já não é mais com o legal, é com o indicador, e apontar assim, ó. Né? Como se estivesse dizendo 1, 2, 3, 4, 5, ok? Não importa o sinal que você for fazer, qual dessas variações, faça o que você se sentir mais confortável, o que você acha que é mais fácil de lembrar. Eu gosto desse aqui, ok? E como eu disse, essa minha mão, ela já dá uma dica, né? Aqui já mostra que são algumas regras, são 5 regrinhas, que contempla dentro de um sinal. Então, agora vamos nos aprofundar nos parâmetros da libras, ok? Bem, a primeira regrinha que a gente pode ver em um sinal são as configurações de mão. O que é isso? Primeiro eu vou mostrar aí na tela para você o que significa configuração de mão. Configuração de mão é a forma como a mão se encontra. Na Libras, essa forma pode ser alterada 64 vezes. Então, como vocês puderam ver aí na tela que eu mostrei, a configuração de mão é a forma como a minha mão ela é apresentada, certo? Na língua portuguesa, a gente fala a palavra em português. Na língua de sinais, nós falamos os sinais. Ou seja, como o surdo ele é visual, eu vou apresentar para ele, através das minhas mãos, alguns sinais ou sequência de sinais. E a forma como a minha mão ficar e aliado a outras regras, ela dá um significado. Mas antes da gente aprofundar nas demais regras, vamos focar aqui na configuração de mão. Então, veja minha mão. Se eu faço isso aqui, ó, ela é uma configuração. Não importa onde eu colocar. Aqui na frente, aqui em cima, aqui do lado, encostado no meu rosto, não importa. Eu quero que você foque no formato da minha mão. Então, isso daqui é uma forma. Mas existe palavras, existem sinais na língua de sinais assim, ó. Com essa configuração de mão. Ou assim, ó, já a mão um pouquinho mais fechada. Ou dessa forma.
Então, que a configuração de mão é a forma como a minha mão se encontra, certo? Que muitas vezes só fazer uma configuração diferente, muitas vezes não vai produzir nenhum significado, certo? Se eu fizer isso, por exemplo, eu posso dizer que aqui é a letra Y, né? A nossa letra no alfabeto em Libras é a letra Y. Mas, se eu juntar as outras regrinhas que nós vamos estudar daqui a pouco, aí ela não vai ser só a letra Y, ela já vai significar uma palavra, ou até mesmo já um contexto, ok? Gravou aí o que é configuração de mão? É a forma como a minha mão se encontra, ok? A segunda informação sobre isso que vocês viram no slide foi o número 64, né? 64. Isso significa que, ao longo da história, ao longo dos estudos linguísticos, alguns pesquisadores observaram que os surdos, eles, ao sinalizarem, eles mudam essa forma uma quantidade de vezes. Então, se você for estudar, se você for fazer uma pesquisa e dar um Google, né, sobre configuração de mão, você vai ver que tem pesquisadores que vai falar que a mão, ela pode mudar 46 vezes a sua forma. Você já vai ver outro estudo que fala, ó, a mão pode mudar 61 vezes. Eu já ouvi até, ouvi através de vídeo, alguns professores falaram que a mão muda 101 ou 111 vezes. Mas o mais certo mesmo, né, as últimas pesquisas, pelo menos até a data de hoje, pelo menos até esse ano em que nós nos encontramos, 2022, 2023, ainda tô com minha mente lá no ano passado. A mão, ela muda de forma 64 vezes para produzir a língua de sinais brasileira. E por que eu falo língua de sinais brasileira? Porque cada país tem a sua língua de sinais e em outros países a mão faz algumas formas diferentes que não tem no nosso vocabulário ainda aqui do Brasil. Por isso que no Brasil é apresentado 64 vezes que minha mão pode mudar de forma. Em outros países esse número pode ser inferior ou superior. Certinho até aí? Então, agora vamos para acabei de explicar a configuração de mão, agora vamos estudar sobre movimento. Veja aí na tela a informação que eu dou sobre movimento. Movimento se refere a um movimento que o sinal realiza. Então, muito simples, como vocês puderam ver, né? Como vocês puderam ler. O próprio nome movimento já é o seu próprio significado. O movimento, no parâmetros da Libras, significa o movimento que esse sinal produz, que esse sinal realiza. Mas é importante a gente saber que tem sinal que não realiza movimento. Então, essa regra não se aplica a todos os sinais. Lembra que eu falei no início da aula que tem sinais que vão contemplar os 5 parâmetros, ou seja, as 5 regrinhas, e vai ter sinal que não vai completar os 5, mas ela contempla pelo menos 3, certo? Então, o movimento é o movimento que o sinal realiza. Vamos aqui a um exemplo. Aliás, antes de nós entrarmos no exemplo dos sinais, eu quero falar sobre alguns movimentos que os sinais podem realizar. Essa informação, ela não é tão relevante, ela não é tão importante, mas eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais, né, dos detalhes dos parâmetros, dessas regras. Então, vocês viram lá na tela que eu mostrei que eu apresentei 6 tipos de movimentos. Então, nós temos um movimento reto, né, retilíneo, ou seja, é um movimento que eu posso fazer reto, seja para cima, seja para baixo, seja para o lado ou para o outro lado, mas ele é um movimento reto. Então, nós temos sinais também que eles fazem algumas curvas, né?
Eu vou citando os exemplos para vocês entenderem um pouco mais. Quando eu falo sobre movimento reto, por exemplo, lembra dessa configuração de mão que eu expliquei para vocês, né? Nas configurações, essa aqui é a minha configuração de mão. Mas aí eu coloco ela aqui e faço o movimento para frente, ó, para frente. Vou fazer aqui de lado, ó. Ok, ó? É um movimento reto. Quando eu coloco ele aqui e eu faço esse movimento reto, eu tô falando para vocês o sinal de avisar. Então, eu aviso para você ou você me avisa. Então, ele tem um movimento reto, certo? Eu tô fazendo para frente, mas como eu disse, tem movimentos retos para cima, reto para baixo, reto para os lados, enfim. Um outro movimento que a gente pode encontrar também nos sinais é um movimento de curva, né? Por exemplo, sapo. Eu coloco aqui essa minha mão de base, venho com essa configuração, ó. Essa é a minha configuração, ela é um pouquinho encurvada, certo? E eu boto aqui e faço isso, ó. Viu só, ó? É como se o sapo estivesse pulando. Então, esse movimento aqui de curva, ó, o sinal ele pode produzir. Também posso fazer sinais de movimento circular. Vocês viram lá, o movimento circular. Por exemplo, eu faço essa configuração aqui, que é uma letra F, certo? Sozinho, parado, estático, assim é a minha letra F. Mas se eu faço esse movimento circular, eu tenho faculdade. Faculdade. O que é que deu significado a esse sinal? A minha configuração de mão, o meu movimento, que é circular, e depois a gente vai ver uma terceirinha regra que tem aqui, ok? Que eu não posso fazer esse movimento circular em qualquer lugar. Eu não posso fazer aqui, eu não posso fazer aqui, nem posso fazer lá em cima, eu tô fazendo aqui na frente, aqui é o lugar dele, tá? Então, aqui é faculdade. Vocês também viram lá um outro movimento, que é um movimento de aspiral, né? Aquele como se fosse o aspiral do caderno, né? Que ele é assim, né? Aquele aspiralzinho do caderno. Então, nós vamos encontrar sinais com movimento aspiral, que é, por exemplo, eu faço aqui a minha vogal I e eu faço aqui, ó. Ou seja, importante. Tudo isso que eu tô falando para vocês é muito importante. Eu faço esse movimento de aspiral para cima. E também nós podemos encontrar sinais que tem zigue-zague. Ou seja, sabe quando você faz um Z? Que tanto pode ser assim ou assim, ok? Então, por exemplo, paz. Eu faço aqui a minha configuração de P, coloco aqui na minha frente e zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Para baixo, não é para cima, ok? Então, ó, eu começo lá em cima e faço isso. Isso aqui é paz. Ou se eu fizer com a letra F, é felicidade. Viu só como os sinais eles têm movimento? E também tem movimentos de como se fosse caracol, né? Não me vem agora o nome do movimento, mas ele não é zigue-zague, ó, pontudo. Ele é assim, ó, tá? Ok? Por exemplo, como mar, né? Ó, mar. Essa informação é importante, não é verdade? Mas como eu falei antes, nós também expressamos alguns sinais que não têm movimento. Por exemplo, casa. É um sinal estático, é um sinal parado. Casa. Ok? Então, tem sinais que vai ter movimento, sinais que não vão ter. E se tiver movimento, vai ser algum desses aí que eu acabei de explicar para vocês. Vamos à nossa terceira regra? Veja aí na tela. Locação ou P.A, que significa ponto de articulação. Esse parâmetro se refere ao lugar onde realizamos o sinal. Veja que interessante, né? Locação, ele também é conhecido como ponto de articulação. Esse sinal, ele é muito importante e ele se encontra em todos os sinais,
ele é indispensável. Por quê? Um sinal, ele tem um lugar a ser executado. Eu não posso fazer ele em qualquer lugar, ok? Então, vamos relembrar aqui. Essa configuração de mão aqui, só ela, isolada, ela é o Y. Mas quando eu coloco ela nesse lugar aqui, ó, na minha têmpora, e faço um movimento para frente, ó, evitar, evitar. Eu posso fazer aqui evitar? Não, não posso. Evitar é aqui, a não ser, torno a dizer, que exista alguma variação. Porque o Brasil é muito grande e dependendo da região, ele pode ter uma variação. Essa palavra evitar, ela pode ser expressada diferente. E muitas vezes na própria região, na mesma cidade, né, a língua de sinais já é tão difundida entre os surdos, que os surdos eles conhecem outras variações, mesmo morando na mesma região, na mesma cidade, ok? Então, lembrando, locação é o local onde eu realizo esse sinal. E eu posso realizar esse sinal, os sinais, aliás, em diversos lugares. Eu posso realizar aqui em cima da minha cabeça, em vários pontos da minha face, como boca, nariz, aqui na têmpora, até mesmo na minha bochecha, né, na minha orelha. Eu tenho sinais que eu faço aqui no pescoço, ó. Eu olho pra você e ó. Ah, já sei que você já sabe o que eu quis dizer, né, ó. Eu tenho um sinal aqui que é realizado nos meus ombros, ou no meu tronco, no meu tórax. Mas é sempre aqui, ó. Eu vou até me levantar aqui um pouco. É sempre dessa região aqui pra cima, tá? Ó, é dessa minha região aqui da cintura pra cima. Ele nunca vai ser da cintura pra baixo. Não. Tanto é que se você vê aí na televisão, nos vídeos, os intérpretes, ele sempre tá realizando aqui nesses quadros, ok? E ele também pode ser realizado aqui no meu espaço neutro. Isso aqui é espaço neutro, é assim que nós chamamos. Nós também podemos utilizar esse espaço aqui, ó, ao nosso lado. Mas não aqui atrás, não atrás do meu corpo, atrás da minha cabeça, né? Eu posso usar esse espaço aqui, ó. Por exemplo, quando eu quero falar passado. Tipo, ó, tô levando lá pra trás a mão, né? Ou então, ó. Esse espaço aqui, ó, da lateral da minha cabeça, né? Eu posso fazer esse espaço aqui quando eu quero falar, ó, praia, né, ó. Praia, praia. É assim. Mas eu vou fazer lá atrás a minha mão? Não, ok? Então, é nesses espaços aqui, né, onde eu tô mostrando pra vocês, ok? E a mudança de local, mesmo que você use a mesma configuração de mão, ela pode mudar o significado completamente. Vamos voltar àquele sinal evitar. Eu disse que é como? Configuração Y, o seu ponto de articulação ou a sua locação é aqui na minha têmpora, né? Bem, eu tô fazendo aqui, pra mim é o meu lado direito, certo? Mas pra quem é canhoto, pode fazer também aqui no lado esquerdo, não tem problema. E o meu movimento, ele é pra frente, ó, evitar, evitar. Mas eu esqueci desse detalhe e eu peguei essa minha configuração de mão e eu trouxe aqui pra minha boca, ó, pra minha boca, ó, e fiz o movimento pra frente, ó. É o quê? Avisar, avisar. Se eu pegar essa mesma configuração de mão e eu trouxer aqui, pra essa região aqui, ó, informação, informação, certo? Informação. Viu só? Então, olha só como conhecer os parâmetros é importante.
Porque você faz a mesma configuração, mas se você mudar o local, o significado muda. Se você muda o movimento, o significado também pode mudar. Eu não posso fazer esse sinal no local onde eu bem entender. Um outro exemplo sobre isso, e eu faço questão de reforçar, que a gente precisa compreender bem, que a gente, ao aprender um sinal, a gente realiza seguindo aquelas regras, aqueles parâmetros. Veja essa configuração aqui. Isoladamente, é a minha letra L, ok? Mas se eu bater com a ponta do meu polegar aqui na testa, ó, aqui eu tenho um nome de um país, Alemanha, ok? Mas se eu descer aqui pro meu peito, ó, e fizer isso aqui, eu tenho ter. Eu tenho. Você tem. Ela ali, ó, tem. Aqui é o verbo ter. Se eu viro, mas é a mesma configuração de mão, e eu bato aqui no meu queixo, eu tenho queijo. Ah, eu adoro queijo, gente. Queijo de tudo que é jeito. Até aqueles mofados. Adoro. Queijo. Mas se eu mudo o movimento e a minha expressão, eu tô falando gargalhada. Ok? Gargalhada. E se eu trouxer aqui pra minha boca, sem movimento algum, eu tenho o órgão genital masculino, pênis, ó. Ok? Então, ó, Alemanha, pênis, gargalhada, queijo, ter. Conseguem compreender, pessoal? Vocês estão compreendendo bem que os meus sinais, quando eu realizo, eu demonstro o quê? Uma configuração na minha mão. Eu realizo esse sinal em alguma parte do meu corpo ou no espaço neutro, e alguns desses sinais eles vão ter movimento, mas vou ter sinais que não tem movimento. Configuração, movimento, locação ou ponto de articulação. Vamos agora para a próxima regra, que é direção, ok? Então, o que é a direção? A direção, ela é muito parecida com movimento. Algumas pessoas chegam a confundir. Não vamos confundir. Aqui eu quero explicar da forma mais simples. Movimento é o movimento que o meu sinal realiza, que pode ser retilíneo, curva, aspiral, zigue-zague, né? Assim, em forma de ondinhas, que eu ainda não me lembrei o nome, mas só para vocês saberem que existe esse tipo de movimento. A direção é para onde a palma da minha mão está indo. Então, vai ter sinais que a palma da minha mão, ela vai estar virada para a esquerda. Vai ter sinal que a palma da minha mão pode estar virada para a direita. Ou para cima, ou para baixo, ou para trás. Lembra que eu expliquei já aqui, ó, o sinal de passado? Ó, a palma da minha mão, ó. É um sinal que eu tenho essa configuração. Eu realizo nesse espaço neutro. Ela tem movimento e a direção dela é palma da minha mão para trás. Ó, há muito tempo, né? Lá no passado. Mas se eu fizer, por exemplo, o sinal de hoje, que é a mesma configuração de mão, palma para cima, desço aqui e faço isso, ó. Ó, ela tem movimento, né? Ela tem movimento, mas a palma é direcionada para cima. Então, aqui é hoje, agora, presente, não presente de embrulho, né? Tipo assim, ah, cadê a Micheline? Ela tá presente? Tô presente. A gente fala assim, né? Ó, presente. Esse aqui é o presente de significado de agora. Tá acontecendo agora. Presente. Hoje. Tá? Então, a direção é apenas para onde a palma da minha mão ela está virada. Compreendido? Agora vamos para o nosso último parâmetro. E não é porque é o último, é o menos importante. De jeito nenhum. Ele é muito importante. Vejam aí na tela. Expressões faciais
e corporais. Expressões. As expressões, elas são divididas, como vocês puderam ver aí no slide, em duas categorias: faciais e corporais. Igual aos movimentos, também é um parâmetro que ele pode ser utilizado ou não, ok? Tem sinais que exige a expressão e tem sinais que não exige. Vamos a alguns exemplos, certo? Então, susto. O susto, essa é a configuração de mão. Eu dou um tapinha aqui, ó. Eu faço assim. Mas quando você leva um susto, você fala assim, ó. Não. Parece que você tá tirando uma poeira aqui, né, do seu corpo. Mas eu faço. Aí eu dei significado ao meu sinal, ó. Susto, né? Ele teve um susto. E eu faço uma expressão, eu dou aquele tapinha e faço uma expressão de susto. Esse sinal, ele exige uma expressão. Mas se eu faço copo, né? Eu tô segurando um copo aqui, ó. Tá exigindo alguma expressão minha? Eu tô bebendo água aqui, né? Eu peguei o copo e... Não. Agora, se eu quiser dizer, né, que eu tô bebendo algo muito gostoso... Aí eu tenho que fazer a minha expressão, certo? E a expressão, ela tem que estar alinhada ao significado da palavra. Eu não posso, por exemplo, fazer o sinal de feliz, de felicidade, que é a minha letra F, né? Aqui, eu faço aquele movimento de Z, né? De zigue-zague. Eu não posso fazer assim, ó. Não, porque o significado não é de tristeza, é de alegria. Então, eu já falei aqui o que significa esse sinal aqui, ó. Hoje, agora, presente. Então, assim, ó. Agora eu... Né? Eu posso fazer pouca expressão, muita expressão. Eu posso dar intensidade. Então, eu quero dizer que eu sou uma mulher feliz. Mas eu quero dizer que hoje é um dia tão especial, mas eu tô tão feliz que parece que meu coração vai transbordar de tanta felicidade. Viu só? Então, a minha expressão, ela é muito importante, porque ela dá intensidade naquilo que eu quero transmitir. Ok? E isso vale para qualquer expressão que é necessário fazer, tá? Então, se eu vou fazer triste, né? Tipo, eu tô triste. Ou então, eu já vi essa expressão aqui, né? Ó. Essa configuração, aliás. Ou, eu quero dizer que eu tô mais muito triste. Eu tô muito triste. Eu tô chorando. Então, a minha expressão, ela é importante para a compreensão do que eu quero passar para a pessoa que tá me vendo, né? Eu falo surdo porque é com os surdos que a gente fala em língua de sinais, mas eu tenho amigos que às vezes a gente fica ali conversando em língua de sinais, ele também é ouvinte, mas ele precisa entender o que eu tô querendo falar, então eu preciso seguir essas regras. Fazer a configuração de mão no local certo, executar o sinal no local exato, eu preciso fazer o movimento correto, e se ele for exigido uma expressão, então eu preciso fazer também a minha expressão facial, certo? E por fim, as expressões corporais. Mas como assim, Micheline? Existe expressão? Meu corpo expressa alguma coisa? Sim, ela expressa muito, né? Se eu trago os ombros para frente, então, tipo assim, eu quero dizer que eu tô muito cansada. Essa é a configuração de mão,
certo? Ó, como se fosse meia fechadinha. E eu faço aqui na frente do meu corpo, aqui é o local onde eu vou executar. E eu faço esse movimento para baixo. E quando eu quero dizer, como é que a gente fala para as pessoas que a gente tá cansada? Ai, hoje eu tô muito cansada. É assim? Não. Eu faço como? Eu faço assim, ó. Ó, vai até uma respiração, meus ombros baixam, ó. Né? Posso fazer isso também, ó. Então, ó, meus ombros, né? No sinal que eu fiz de susto, né, ó. Meu corpo, ele faz esse movimento para trás, ó. Né? Eu faço essa levantadinha aqui. Eu quero dizer, ai, que dó daquele menino, mas que situação triste. Eu faço essa configuração. Aqui é o ponto, ou é o ponto de articulação, né? O movimento para baixo e meus ombros, ó. Que dó! Expressão facial, expressão corporal, configuração de mão, local, palma e movimento para baixo. Viu só? Esse sinal que dó, ele é um sinal que ele exige os 5 parâmetros. Configuração, locação, expressão facial, expressão corporal, direção, né, ó, e movimento. Mas se eu fizer casa, ela obedeceu quais regras? Ó, a configuração de mão, né? A locação, que é aqui no meu espaço neutro, né? Ó, a minha casa. Tem pessoas que fazem parado, ou então com movimento, ó, casa, mas ele não precisa ser executado com movimento, tá bom? Bem, você pode comentar aí abaixo se você ficou com alguma dúvida, ok? A gente não precisa ficar pirando, né? Se preocupando com todos esses parâmetros, não. O maior objetivo, o maior intuito que nós precisamos compreender, né, com essa aula que foi dada, é que os sinais, eles não são feitos de qualquer forma, eles não são feitos em qualquer lugar, com qualquer direção. Não, ele exige regras. Eu não preciso ficar me preocupando. Ai, casa, essa é a configuração de mão, esse é o ponto de locação, ele tem movimento. Não, eu não preciso ficar pirando, né, com essa preocupação. Eu só vejo que a pessoa que sinalizou fez aqui e automaticamente eu já sei que eu preciso fazer aqui. Que eu não posso, por livre, espontânea vontade, sair fazendo aqui. A não ser que eu queira dizer que aqui é a casa e eu estava entrando na casa. Mas aqui é outro assunto de outro conteúdo, que são os classificadores. Mas vamos só compreender que um sinal, ele segue esses parâmetros, né? Esses 5 parâmetros, muitos deles não vão contemplar todos eles, mas alguns deles vão. E que se eu mudar algum deles, eu posso mudar o significado do sinal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode comentar aí, que assim que eu ver a sua dúvida, eu tenho prazer em responder. Abraço, até a próxima aula.